Olá, estamos juntos de novo para mais uma dica e preparatória para o primeiro, exame de ordem, primeira fase, do exame de ordem, banca FGV. E aí eu escolhi um tema dentro do direito civil relacionado ao direito das famílias, ok? Um tema que volta e meia ele é também cobrado, tá? A diferença entre causas suspensivas do casamento e causas impeditivas do casamento. Então aqui sobre a ótica do Código de 2002 é importante a gente saber o seguinte: as causas impeditivas elas estão previstas no artigo 1521. Se você contrai o casamento, se você convola núpcias em desacordo, em desobediência ao artigo 1521, então esse casamento ele tem um vício, esse casamento é nulo de pleno direito, ok? Inclusive aqui, essa ação é uma ação a ser ajuizada, tá? Por qualquer interessado, é uma ação declaratória de nulidade desse casamento. Então percebam, não é caso de anulabilidade, não é nulidade relativa, é nulidade absoluta, beleza? Então, os impedimentos, as causas impeditivas, uma vez desobedecidas, elas vão ter como consequência a nulidade absoluta do casamento, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essas causas impeditivas. Por outro lado, as causas suspensivas, tá? Elas são diferentes. Quando uma pessoa se casa em desacordo com as causas suspensivas, tá? O casamento dela existe, o casamento é válido, o casamento é eficaz sim. Qual é, Raquel, a consequência, então, em detrimento da desobediência das causas suspensivas? A consequência é muito simples, tá? E ela é de natureza patrimonial. A pessoa que ela se casa, tá? Em inobservância das causas suspensivas, ela não vai poder escolher o regime do casamento dela. Então, ela vai ter que casar no regime da separação obrigatória ou legal de bens. Só que olha o detalhe, gente. Dependendo da situação concreta, mesmo eu me casando em inobservância das causas suspensivas, se eu demonstrar para o magistrado que não há prejuízo para os envolvidos, para os terceiros, então o juiz ele pode afastar essa obrigatoriedade e me permitir casar em outro regime, tá? Além disso, tá? Se eu caso no regime da separação obrigatória de bens, nos termos do artigo 1641, inciso 1º, tá? Nada impede que depois de eu ter me casado, eu ajuize uma ação na vara de família pedindo a modificação desse regime, tá? Até porque a gente sabe que com o Código Civil de 2002, há o quê? O princípio da mutabilidade do regime de bens motivada. E essa novidade, do Código Civil de 2002 foi agora o quê? Ratificada pelo CPC de 2015, ok? Então vem comigo agora na tela. Vamos tentar entender. Causas impeditivas. Artigo 1521. Não pode casar. Então aqui não é não deve, é não pode, ok? Não pode casar sob pena de nulidade absoluta. Então aqui, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, aqui entram o quê, gente? Os enteados, tá? Os sogros e as sogras, tá? Então, os afins em linha reta. Depois, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Depois, os irmãos, sejam eles por parte só de pai ou mãe, que são os unilaterais, ou bilaterais, também chamados de germanos, que são aqueles irmãos por parte de pai e mãe. Então, os irmãos não podem se casar, e os demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Então, por exemplo, gente, tio e sobrinha não podem se casar, mas existe o decreto, que é o Decreto-Lei 3.200, que diz que desde que haja aí uma prova técnica, pericial, dizendo que não há risco para a prole, o tio com a sobrinha, ele pode se casar sim. É o que a gente chama de casamento avuncular, tá? Então, desde que haja essa prova técnica, o tio com a sobrinha pode casar sim, tá? Volta na tela comigo. Que mais, gente? Os irmãos, então, e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, ok? Os irmãos, As pessoas casadas, porque aqui, protege-se o critério aí da monogamia, beleza?
o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então aqui diz, 1522, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Então aqui matéria de ordem pública, tá? Agora, olha o que nós temos no 1523. Não deve casar. Quem não deve casar, gente? O viúvo ou a viúva que tiver um filho do falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Então aqui é para evitar confusão patrimonial. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, porque ela pode estar grávida. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, até porque a gente pode lembrar também que o divórcio pode ser feito independente de prévia partilha de bens. Depois, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, ok? Então aqui, ó, 1, 3 e 4, o caso lá dos tutores e curadores, do divorciado e também o caso do viúvo ou viúva que tiver filho e não tiver feito o inventário ainda. Então eu posso pedir para que não seja aplicada a causa suspensiva, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. E no caso do inciso 2, a nubente deve provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Beleza? As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Percebam que nas hipóteses de causas suspensivas, o rol de legitimados é um rol mais restrito, ok? Muito bem. Olha aqui, câmera 1. Lembrando que, como eu disse para vocês, o fato de você exigir que esse casal, ele se case, né? Por exemplo, se eu quero casar, tá? Em inobservância das causas suspensivas, eu vou casar. Tá? Mas eu não vou poder escolher o regime. Mas é possível também que eu peça ao magistrado para afastar esse regime da separação obrigatória de bens, tá? Em virtude também da mutabilidade do regime de bens motivada, ok? Essa matéria é tratada agora no artigo 734 do nosso novo CPC. E trata-se de um procedimento especial aí, né? De jurisdição voluntária. Quer saber mais? Então vem comigo para o Gran Curso Online, aprovação garantida.